Introdução à Informática, Hardware, Software e Sistema Operacional, primeira edição, Ouro Preto/miligramas, 2024, reitora, Cláudia Aparecida Marliere de Lima, diretora do SEAD, Kátia Gardenia Henrique da Rocha, revisora, Elodia Onsileburg, vice-reitor, Hermínio Arias Naline Júnior, vice-diretor do SEAD, Luciano Batista de Oliveira, Kataila Ut, Fernanda Camargo. Introdução à Informática, Hardware, Software e Sistema Operacional Copyright 2024 by Jorge Luiz Costa is licensed under Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International. To vieva copy of this license, visite http://creative-commons.org/licenses/b-nc-sa/4.0. Nota: durante o período em que atuamos na interseção das áreas Educação e Tecnologia Digitais, oferecemos oficinas ou cursos de curta duração sobre recursos ou programas que temos utilizado em atividades docentes. Na maioria das vezes, usamos softwares ou recursos gratuitos e, por isso, produzimos materiais. No entanto, apesar de presenciarmos uma enxurrada de recursos, tanto de programas e sites quanto de equipamentos, não temos visto uma apropriação significativa deles em sala de aula. Assim, nosso objetivo com a série Tecnologias Digitais na Educação é disponibilizar materiais que orientem o leitor, de maneira simples e paulatina, para usar recursos proporcionados pelas tecnologias digitais na intenção de que se aproprie deles nos processos educacionais. Temos consciência de que os fascículos não esgotam esses assuntos, nem é essa nossa pretensão. Esperamos apenas que sirvam de incentivo para a caminhada de quem pretende explorar o universo das possibilidades de uso das tecnologias digitais na educação. André Felipe Pinto Duarte 1, Jorge Luiz Costa. André Felipe Pinto Duarte e Jorge Luiz Costa são docentes do Departamento de Educação e Tecnologia, DET, do Centro de Educação Aberta e à Distância, SEAD, da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Página intencionalmente deixada em branco. Sumário. Informática. A completude da bipartição. 9. Informática. 10. Hardware e software. 11. Hardware. 12. Unidades de entrada. 15. Unidades de saída. 17. Unidade de processamento. 18. Unidades de armazenamento. 20. Unidades de entrada e saída. 23. Software. 28. Classificação dos softwares quanto à função. 30. Classificação dos softwares quanto à licença de uso. 35. Licenças de usos e os softwares na educação. 41. Referência bibliográfica. 43. Sistema operacional e alguns de seus elementos. 44. Inicialização ou boot. 45. Elementos do desktop. 47. Ícone. 48. Menu de aplicativos. 49. Janela do programa. 50. Barra de tarefas. 51. Janela e alguns de seus elementos. 52. Barra de título. 53. Botões de controle da janela. 53. Barra de menu. 55. Barra de ferramentas. 56. Encerrando a sessão. 57. Alguns elementos básicos da informática. 58. Arquivo. 58. Unidade de medida da informática. 59. Identificação dos arquivos. 60. Arquivo de trabalho e de distribuição. 61. Gerenciador de arquivos. 67. Criar uma pasta. 72. Renomear um arquivo ou pasta. 73. Copiar arquivo. 74. Apagar arquivos. 77. Informática. A completude da bipartição. A informática não é um bicho de 7 cabeças. Ou pode ser até que a conheçamos um pouco melhor. Tudo o que é desconhecido sempre nos parece assustador ou complicado. Porém, precisamos entender que a informática é feita por pessoas e para servir as pessoas. Portanto, por mais
complicado que possa parecer, não é algo indecifrável ou não usável. Na verdade, vamos descobrir que é até bem simples, bastando conhecermos como ela funciona. Objetivos. Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de conceituar hardware, identificar os blocos que compõem o computador e alguns componentes que pertencem a cada um deles, conceituar software, classificar os softwares quanto às suas funções e quanto às suas licenças de uso, identificar alguns programas que desempenham algumas funções específicas, identificar alguns programas quanto às suas licenças de uso. 9. Informática. A informática está presente em quase tudo que nos cerca. Está em um forno, micro-ondas, por exemplo, quando programamos o tempo de aquecimento de um alimento, ou ainda em um aparelho de som ou TV, quando aumentamos o volume ou desligamos com o controle remoto. Hoje em dia, existem elevadores inteligentes, programados para decorar os hábitos das pessoas no edifício, de modo que possam antever quando alguém irá chamá-los até um andar. Na verdade, a informática existe para nos servir, reduzir o tempo em que digitamos uma carta, aumentar a certeza de nossos cálculos, diminuir o consumo de energia nessas operações e baratear o preço dos equipamentos e dos serviços. Daí o seu nome, informática, informação automática. 2. Foi a partir de meados dos anos 1970 que os computadores ganharam fama. Naquele período, avanços tecnológicos e pesquisas científicas foram capazes de produzir circuitos eletrônicos cada vez mais aperfeiçoados, possibilitando miniaturizar o computador e torná-lo mais barato e acessível. A partir desses avanços, chegamos ao que é hoje conhecido como microcomputador, computador ou PC, personal computer. Uma máquina pequena, capaz de desenvolver os mais sofisticados trabalhos e que é aperfeiçoada cada vez mais. 2. Informática. Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida, Wikimedia Foundation, 2023. Disponível em https://wikipedia.org/w/index.php. Título igual inform% C3% almatica e outd igual 67, 01, 41, 28. Acesso em 24 de novembro de 2023. 10. Hardware e software. O termo computador é utilizado para nos referirmos a um conjunto de componentes que, juntos, formam a máquina que conhecemos. Para que essa máquina faça o que esperamos, dois grandes grupos de elementos devem atuar em conjunto: o hardware e o software. Vamos tentar entendê-los de forma bem geral, sabendo que incorreremos em falhas conceituais pela simplificação, mas que serão aceitáveis no nosso contexto. O hardware pode ser entendido como a parte mecânica e física da máquina, com seus componentes eletrônicos e peças. Os softwares são os programas usados nos computadores. Qualquer programa é um conjunto de procedimentos básicos que fazem com que o computador seja útil executando alguma função. É a combinação de hardware e software que faz com que o computador funcione da forma como queremos ou pretendemos que faça as coisas acontecerem. É apenas a partir dessa combinação que conseguimos escrever um texto, fazer cálculos, retocar uma foto, acessar a internet, assistir aos vídeos, ouvir músicas e fazer outras milhares de coisas. Sem um ou outro componente, hardware e software, o computador não funciona. 11. Hardware. A título de licença didática, vou fazer uma comparação, um paralelo entre a informática e nós, seres humanos. Vamos iniciar pelo hardware. Como definimos anteriormente, hardware é toda a parte física, o computador em si e os periféricos ligados a ele. Vamos, então, comparar esse hardware com nosso corpo. Figura 01. Exemplos de hardware. Na figura 01, podemos identificar alguns hardwares: scanner, CPU, gabinete, monitor, webcam, teclado, mouse, microfone, caixas de som, tablet, mesa digitalizadora e impressora. Provavelmente, você deve conhecer vários desses equipamentos, se não todos. 12. Cada um destes equipamentos serve para um determinado tipo de trabalho.
Fazendo, então, aquela comparação grosseira com o nosso corpo, cada parte ou órgão do nosso corpo também é melhor adaptado para uma ou outra tarefa. Analisemos a seguinte situação. Figura 02. Atenção na estrada enquanto dirigimos. Quando estamos em um carro, como motoristas ou passageiros, normalmente, nossa atenção é muito grande. Ficamos atentos ao nosso redor, a depender do que está acontecendo, temos uma determinada reação. Como motoristas, se temos a estrada livre, aumentamos a velocidade do carro, porém permanecemos atentos ao limite. Se vamos fazer uma ultrapassagem, verificamos se a outra pista está liberada. Se vemos animais na pista, reduzimos a velocidade. Se há um buraco à nossa frente, ou reduzimos a velocidade ou nos desviamos, e assim por diante. Como 13 passageiros, também esboçamos uma série de reações, a depender do que está acontecendo na viagem. Vamos entender a partir do exemplo, mas que também pode ser analisado em qualquer outro contexto. Figura 03. Entrada, processamento e saída fonte. https://www.storyboardtat.com/storyboard-creator. Além de termos a entrada de informações, de processarmos essas informações e de gerarmos uma reação, muitas vezes, guardamos algumas delas e, futuramente, baseados nessas lembranças, geramos novos processamentos e novas reações. Um exemplo disso é quando ouvimos uma determinada música e nos lembramos de fatos que aconteceram naquele momento. Na informática, acontece algo muito semelhante. Um computador, de forma genérica, recebe informações, processa essas informações, gera uma saída e pode, ainda, guardar, armazenar essas informações. Assim, podemos representar um sistema baseado no computador por meio de alguns blocos. Veja figura 04. 14. Figura 04. Representação de um computador em blocos. Vamos conhecer um pouco mais de cada um desses blocos. Unidades de entrada. Como dissemos, as unidades de entrada levam as informações que serão processadas. Com o desenvolvimento da tecnologia, temos unidades de entrada mais adaptadas ao uso e com um desempenho cada vez maior. Um bom exemplo disso são as webcams, câmeras que ligadas ao computador geram vídeos que podem ser gravados ou transmitidos ao vivo pela internet. Há pouco tempo, a qualidade do vídeo deixava muito a desejar, mas, atualmente, essas câmeras trabalham com alta definição. Na figura 05, temos alguns dos periféricos mais comuns e que desempenham a função de unidade de entrada. 15. Figura 05. Exemplos de unidades de entrada. Nessa figura encontramos teclado e mouse, talvez os mais comuns e mais conhecidos. Microfone e webcam. Com esses equipamentos é possível levar som e vídeo ao computador, o que permite, por exemplo, uma interação à distância por meio de webconferência. Scanner, que tem por função digitalizar, transformar em um arquivo, um material físico, uma foto ou documento, por exemplo, o que permite o seu compartilhamento sem a necessidade do acesso físico a esse material. 16. Tablet ou mesa digitalizadora. Grosso modo, podemos dizer que esse periférico substitui o mouse, porém com uma melhor ergonomia. Com ele, é possível fazer trabalhos delicados em edição, por exemplo. Na matemática, o tablet tem sido usado para a criação de materiais didáticos, pois é possível usá-lo como uma caneta eletrônica. Fazendo uma pesquisa pela internet ou em empresas de informática, você poderá encontrar diversas outras unidades de entrada. Unidades de saída. As unidades de saída são responsáveis por apresentar dados ou informações aos usuários, que podem ser de diferentes naturezas, por exemplo, texto, foto, ilustração, música, filme, etc. Com os exemplos citados acima, podemos listar algumas unidades conhecidas por nós: impressora, jato de tinta, laser, de cera, etc., monitor e caixa de som. Existem várias outras unidades de saída, como plotters, que trabalham com desenho de plantas arquitetônicas ou com criação de banners.
Na figura 06, estão representadas algumas dessas unidades. Vale ressaltar que os tamanhos das unidades da figura não estão em proporção. 17. Figura 06. Exemplo de unidades de saída. Unidade de processamento. Podemos dizer, a grosso modo, que essa unidade é o cérebro do computador. Ela também pode ser chamada de CPU, que é a abreviatura de Central Processing Unit, em português, Unidade Central de Processamento. Com a popularização do computador, a sigla CPU deixou os meios técnicos, onde representava exclusivamente o microprocessador, para identificar também a placa-mãe, até mesmo o gabinete do computador. Você já deve ter ouvido alguém falar: vou levar a CPU do computador para o técnico ou algo semelhante. Nesse último parágrafo, utilizamos alguns termos que você pode ter estranhado: processador, placa-mãe, gabinete. Vamos entendê-los melhor. Como dissemos, a unidade de processamento, CPU, é o cérebro do computador. Ela é um componente eletrônico que determina a velocidade e a capacidade de processamento dos computadores. 18. Existem diversos modelos e vários fabricantes. Do fabricante Intel, podemos citar Atom, i3, i5, i7 e i9. Do fabricante AMD, podemos citar o Ryzen 9, 7, 5 e 3, o A-Series e o Athlon. Figura 07. Exemplos de processadores dos fabricantes Intel e AMD. Fontes: Intel, http://www.gatest.com/Intel-Core-i5-750-2-66GHz/e AMD, http://and-64-64-FX-6405-95-28.htm. Para ter um computador rápido, é importante levar em consideração não só o processador, mas também a memória onde o processamento é feito. A memória usada pelo computador para executar suas tarefas é chamada de memória RAM. O processador, a memória RAM e outros circuitos e componentes eletrônicos são montados em uma placa chamada placa-mãe, ilustrada na figura 08. 19. Figura 08. Exemplo de uma placa-mãe. Fonte: http://build-gaming-computers.com/best-motherboard.html. Unidades de armazenamento. Até agora, vimos 3 blocos básicos do nosso sistema: unidades de entrada, unidades de saída e unidades de processamento. Falta, portanto, o quarto bloco: as unidades de armazenamento. Essas unidades são responsáveis por guardar nossos dados, informações e programas. Sem elas, cada vez que desligássemos o computador, perderíamos tudo. Essas unidades, assim como todo o computador, avançaram muito. Como consequência, aumentamos a capacidade de armazenamento, aumentamos a velocidade de acesso e diminuímos o custo. O principal componente de armazenamento ainda é o hard disk ou simplesmente HD. Ele é responsável por armazenar os programas mais 20 utilizados no computador, como por exemplo, o sistema operacional e os aplicativos, editor de texto, navegador para a internet, programas de comunicação, entre outros. Na figura 09, temos as fotos de um HD e de um HD aberto, sem a tampa. Vale lembrar que, se abrirmos um HD, estaremos inutilizando-o, pois seu mecanismo é muito sensível. Outra unidade de armazenamento similar ao HD e que tem ganhado cada mais destaque é o disco SSD, Solid State Drive, em português, disco de estado sólido. Enquanto o HD possui componentes eletrônicos e mecânico, repare bem no HD aberto, na imagem, o SSD possui apenas componentes eletrônicos, o que faz com que, teoricamente, seja mais seguro e rápido, mas também mais caro. Figura 09. Exemplo de HDS. O HD ou SSD fica instalado dentro do gabinete do computador, junto com a placa-mãe e vários outros componentes.
Por isso, apesar de existirem HD e SSD externos, eles não são uma unidade de armazenamento que permite boa mobilidade, ou seja, caso você queira passar alguma informação para um amigo, será necessário usar outro tipo de unidade de armazenamento. 21. Há algumas décadas, eram utilizados os disquetes para fazer esse transporte de arquivos. Atualmente, esse tipo de unidade de armazenamento já foi substituída pelo pendrive, ou ainda pelo armazenamento em nuvem. O pendrive é um componente eletrônico. Por não ter partes mecânicas, é mais confiável, se bem que a prudência nos sugere sempre ter uma cópia de segurança dos arquivos que estão no pendrive. Figura 10. Exemplo de disquete e de pendrive. Outra unidade de armazenamento que era bastante popular é o CD/DVD. Apesar de não possuir uma velocidade de acesso muito rápida, ela possui baixo custo para uso. Uma vez instalada a unidade, os discos ou mídias, o CD ou o DVD, são muito baratos pela quantidade de dados que comportam. O CD/ou DVD ainda são boas alternativas para cópias de segurança, ou seja, quando precisamos tirar uma cópia dos nossos dados, textos, imagens, filmes, músicas, etc. Observe que estou sempre usando CD/DVD. Isso porque, praticamente, não encontramos mais unidades de CD, e, até mesmo, de DVD. Além disso, com relação às mídias, discos, a diferença de preço entre os dois é mínima. 22. Figura 11. Exemplo de CD/DVD. Unidades de entrada e saída. Você pode estar estranhando esta seção, pois ela não aparece na representação do computador em blocos que vimos anteriormente. Essas unidades especiais não estão representadas nos blocos, mas por causa de sua importância vamos detalhá-las mais. Será mais fácil de você entender essas unidades partindo de algumas aplicações ou usos que vamos dar para elas. O primeiro exemplo é da placa de rede. Para isso, vamos ver como os computadores, genericamente, trabalham em termos de troca de informação. Vou ilustrar com uma historinha. Senhor José é um empresário pequeno que resolveu abrir uma loja de venda de peças para automóveis. Trabalham na loja, além dele, o Carlinhos. Para ajudá-lo na gerência da loja, o senhor José comprou um computador que executará o programa integrado de controle da empresa. 23. Figura 12. O computador, o Carlinho e o senhor José. Fonte: http://www.bitstrips.com. O site não está mais no ar. Em pouco tempo, o movimento da loja aumentou e somente um computador para fazer venda, controlar o estoque e o contas a pagar deixou de ser suficiente. Diante disso, o senhor José resolveu comprar mais um equipamento. Figura 13. Carlinhos, os dois computadores e o senhor José. Fonte: http://www.bitstrips.com. O site não está mais no ar. Foi nesse momento que surgiu o problema. Se o senhor José separar o sistema integrado, colocando o controle de estoque em um dos computadores e o 24, controle de contas a receber no outro, como um sistema vai atualizar os dados do outro? Ao procurar um técnico, o senhor José recebeu a solução: interligar os dois computadores em rede. Em uma rede os computadores trocam informações entre si, podendo compartilhar diversos recursos. Figura 14. Computadores interligados em rede. Fonte: http://www.bitstrips.com. O site não está mais no ar. Para se construir uma rede local de computadores, cada equipamento deve ter uma placa de rede que enviará informações e dados para a rede, funcionando, portanto, como uma unidade de saída, e receberá informações e dados de outros computadores, funcionando, portanto, como uma unidade de entrada. 25. Além das placas de rede, são necessários outros elementos para que uma rede local funcione, mas, como nosso objetivo é entender apenas de maneira superficial, não vamos detalhar esses outros elementos. Figura 15.
Exemplo de placa de rede e cabo de rede. A cada avanço tecnológico, novos equipamentos podem engrossar essa lista, como os roteadores para rede sem fio, Wi-Fi, e seus receptores, cada vez mais comuns em vários equipamentos domésticos. Como o próprio nome indica, uma rede local é construída em uma área local, normalmente, limitada a um prédio. Porém, a loja do Sr. José cresceu muito mais e ele agora tem uma matriz e uma filial em cidades diferentes. Assim como aconteceu com os dois computadores, ele quer controlar as lojas com o mesmo sistema. Para isso, é impossível usar uma rede local, pois precisaria levar um cabo de rede de uma cidade a outra para ligar os dois computadores. 26. Uma solução possível é usar um sistema de cabos que já existe, o sistema telefônico. Nesse caso, será necessário um equipamento chamado modem para ligar os computadores usando a linha telefônica. Figura 16. Exemplos de modems. A. Modem externo para a linha de escada. B. Placa de modem para a linha de escada. C. P. D. Modems Addison para a internet banda larga. A figura é meramente ilustrativa. Não foi mantida a proporção entre os modems. O modem, além de poder ligar um computador a outro via linha telefônica, pode também ligar o computador à internet usando dois padrões diferentes: linha de escada, mais lenta e que quase não é mais usada, ou banda larga. Cada um desses padrões usam modems específicos. Os modems, assim como as placas de rede, funcionam como unidades de entrada e saída, pois o computador ligado por um modem pode receber e enviar dados e informações ao outro computador. Outro periférico que funciona como uma unidade de entrada e saída são os monitores touchscreen. Esse tipo de monitor, além de exibir as telas dos programas, permite a interação por meio de toque. Eles estão cada vez mais comuns em notebooks. A interação neles guarda uma semelhança com a que fazemos nos tablets e nos smartphones. 27. Software. Tudo o que vimos até agora, ou seja, o hardware, é físico. Podemos pegar, segurar, quebrar. Vamos entrar, agora, na parte abstrata da informática: o software. Apesar de software ser a parte abstrata, ele é fundamental. Sem ele, o hardware serve como peso para papel, para escorar porta ou qualquer outra coisa, menos para processar dados e informações. Como o software não é físico, ele precisa estar em algum suporte físico. Dessa forma, todas as vezes que o hardware precisa dele, ele é carregado na memória RAM e processado pelo microprocessador. Esse suporte físico, o local onde o software fica, é a unidade de armazenamento. Normalmente, os softwares ficam instalados no HD ou no SSD. É possível instalar programas em outras unidades, como HD externos, pendrives ou CD/DVD, porém é bem menos comum. Figura 17. Tirinha criada no site https://www.storyboardtat.com. Muitas pessoas têm dificuldades de entender que o software é abstrato. Frequentemente, uso uma imagem que ajuda um pouco nesse entendimento. 28. Genericamente, podemos dizer que todos gostam de churrascos. Não só pela comida, mas também pelas companhias. Quando estamos no churrasco, podemos compartilhar os sabores, indicar ingredientes, sugerir e servir acompanhamentos e comida. Passado o evento, quando lembramos, podemos sentir o cheiro, o sabor dos diversos petiscos e os sentimentos. Porém, essas lembranças, por mais reais que sejam, e olha que muitas vezes até salivamos ao lembrar, estão apenas em nossa cabeça. Não conseguiremos fazer as outras pessoas perceberem ou sentirem. Assim são os softwares. Eles existem, são reais no computador. Fora dele, não existem. Figura 18. O churrasco e a lembrança do churrasco. Didaticamente, podemos classificar os softwares de várias maneiras. Vamos detalhar duas: pela função e pela licença de uso. 29. Classificação dos softwares. Quanto à função, como sabemos, o computador é uma máquina extremamente flexível quanto ao uso.
Para isso, a depender do que queremos fazer, teremos que usar um software específico. Talvez seja essa flexibilidade que o tornou tão imprescindível atualmente. Vamos esquecer um pouco o computador e pensar em outras máquinas. Se preciso fazer contas ou cálculos, terei que usar uma calculadora. Se preciso escrever uma apóstola, uma carta ou qualquer texto, terei que usar uma máquina de escrever. Se quero me divertir com um jogo, posso usar um videogame. Poderíamos ficar listando vários exemplos de tipos de trabalhos e máquinas específicas para eles. Porém, com o computador é diferente. Se eu tenho um computador e quero escrever um texto, basta eu usar um programa de edição de texto. Vamos usar software, aplicativo e programa como sinônimos. Se preciso fazer cálculos, posso usar um programa de calculadora ou uma planilha de cálculo. Se quero jogar, basta escolher o programa e o computador já se transforma em um videogame. Assim, podemos dizer que o computador é um camaleão das máquinas. Com hardware e um software adequados, posso fazer praticamente qualquer tarefa. 30. Vamos, então, entender quais as funções mais comuns desempenhadas pelos programas de computadores. Sistema operacional. A primeira função que vamos destacar é a de gerência do equipamento. Os programas responsáveis por esse tipo de tarefa são os sistemas operacionais. Como vimos, existem vários componentes, ou periféricos, em um computador: monitor de vídeo, teclado, impressora, memória, processador, HD, etc. Todos esses equipamentos são gerenciados pelo sistema operacional. Além do hardware, ele também gerencia os diversos programas que estão sendo usados pelo usuário. Para que essas tarefas sejam feitas, é necessário que o sistema operacional seja o primeiro programa a ser executado pelo computador. Assista à animação Sistema Operacional. Ela é interessante, pois trata do que falamos de até agora de uma forma bem humorada. Acesse http://www.youtube.com/vates.de_v=nt0p8zaiulo. Existem vários sistemas operacionais. Os mais comuns são o Windows, da Microsoft, e o Linux. Tanto o Windows quanto o Linux possuem várias versões. Assim, para o Windows é possível encontrarmos o Windows 7, Windows 8, Windows 8, 5, Windows 10 e, a última versão, o Windows 11. Com o Linux é um pouco diferente. Antes de olharmos as versões, precisamos ver as distribuições. Assim, podemos encontrar o Linux Mint, o Pop!OS, o Zorin!OS, o Ubuntu, o Debian e diversas outras. Apesar do 31 núcleo das distribuições ser Linux, cada uma delas tem uma interface gráfica diferente. Figura 19. Telas do Linux Mint 23 e do Ubuntu 21.04. Fonte: https://commons.wikimedia.org/w/index.php. CURD igual 91, 64, 10, 50 e https://commons.wikimedia.org/w/index.php. CURD igual 104, 14, 17, 11. Tomemos como exemplo o Linux Mint. Essa distribuição é indicada para aquelas pessoas que estão migrando do Windows, pois tem uma aparência e uma forma de trabalhar que é muito semelhantes àquele sistema, porém é mais leve e executa muito bem em computadores que são mais simples. A versão atual dele é a 21.3. Aplicativos. Para simplificar, vamos classificar os demais programas que não são sistemas operacionais como aplicativos. Porém, vamos fazer uma subdivisão dessa categoria. A primeira subcategoria que podemos citar é do editor de texto. Como o próprio nome indica, são aqueles programas usados para se trabalhar com textos. Como exemplos dessa subcategoria de programas podemos citar o Word, da Microsoft, o LibreOffice Writer, da T-Document Foundation, o WPS Writer, da Kingsoft, e o editor de texto do OnlyOffice, da Ascension System CIA. 32. Outra subcategoria é a de planilha de cálculo. Esses aplicativos, de forma
bem simplificada, permitem trabalhos com cálculos. Com eles é fácil fazer cálculos, criar fórmulas, gerar gráficos e relatórios de forma dinâmica. Os programas mais comuns são o Excel, da Microsoft, o LibreOffice Calc, da T-Document Foundation, o WPS Spreadsheets, da Kingsoft, e a planilha de cálculo do OnlyOffice, da Ascensio Systems CIA. Em uma outra subcategoria, podemos colocar os programas de apresentação. Provavelmente, você já deve ter assistido uma palestra ou aula em que um programa desses foi usado. Os mais comuns são o PowerPoint, da Microsoft, o LibreOffice Impress, da T-Document Foundation, o WPS Presentation, da Kingsoft, e o programa de apresentação do OnlyOffice, da Ascensio Systems CIA. Você deve ter percebido que alguns dos softwares indicados nas categorias de editor de texto, de planilha de cálculo e programa de apresentação são das mesmas empresas. Esses programas fazem parte de uma mesma suíte, que nada mais é do que um conjunto de programas para trabalho em escritório. Estão nessa condição as suítes Microsoft Office, da Microsoft, LibreOffice, da T-Document Foundation, WPS, da Kingsoft, e OnlyOffice, da Ascensio Systems CIA. Para trabalharmos com imagens, para criar, realçar cores, melhorar o brilho ou contraste, fazer edições e montagens, precisaremos de programas da subcategoria editor de imagem. Nessa categoria existem muitos exemplos, mas, sem dúvida, o mais famoso é o Photoshop, da Adobe. Outros exemplos são o GIMP, o Pinta, o Krita e o Photofiltre. 33. Para navegar nas páginas da internet, também precisaremos de programas de uma subcategoria específica, navegador ou browser. Os programas mais comuns dessa categoria são o Internet Explorer do Edge, da Microsoft, o Firefox, da Mozilla, e o Google Chrome, da Google. Na área de matemática, podemos ter outras subcategorias. Entre elas, podemos citar plotadores gráficos, graph, vimplot, matplotlib, etc., geometria dinâmica, car, GeoGebra, Cabri, etc., computação algébrica, Maple, o Máxima, matemática, o Octave, etc. Mais importante que classificar os aplicativos é entender que para cada tarefa que desejamos executar no computador, vamos precisar de um programa específico de uma determinada categoria ou subcategoria. Na maioria das vezes, temos várias opções de programas, o que nos permite escolher aquele que melhor se adequa às nossas necessidades ou preferências. Entre os critérios que nos levam a optar por um determinado software, podemos citar facilidade de operação, recursos e preços. Esse último será nosso objeto de estudos na próxima sessão, onde veremos a classificação quanto à licença de uso. 34. Classificação dos softwares quanto à licença de uso. Quando uma empresa ou uma pessoa desenvolve um programa para computador, ela pode ter diversos interesses e pretensões. Ela pode querer o avanço de uma determinada área ou apenas ganhar dinheiro com o seu produto, ou ainda, as duas coisas. Por isso é importante saber qual a licença usada na sua distribuição. De acordo com a Wikipédia, uma licença de software, ou licença de programa de computador, é uma definição de ações autorizadas, ou proibidas, no âmbito do direito de um programador da software de computador concedidas, ou impostas, ao usuário deste software. Entende-se por usuário qualquer entidade legal, empresas ou um usuário final, doméstico. Licença de software, 2022. Como veremos a seguir, existem diversas categorias de softwares, de acordo com as licenças de usos. Programas comerciais ou proprietários. No mercado de informática, várias empresas desenvolvem programas e os vendem aos clientes. Segundo a Wikipédia, o software proprietário, privativo ou não livre, é um software para computadores que é licenciado com direitos exclusivos para o produtor. Conforme o local de distribuição do software, este pode ser abrangido por patentes, direitos de autor, assim como limitações para sua exportação e uso em países terceiros. Seu uso
redistribuição ou modificação é proibido, ou requer que você peça permissão, ou é restrito de tal forma que você não possa efetivamente fazê-lo livremente. Software proprietário, 2021. 35. Exemplos de softwares deste tipo de licença. Sistema operacional Windows, da Microsoft, em suas diversas versões, como Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7. Suítes Microsoft Office e Microsoft 365, da Microsoft, e WordPerfect Office, da Corel Corporation. Editor de imagem Adobe Photoshop, da Adobe Systems, Corel Paint Shop, da Corel Corporation, e Photofiltre 11, de Antônio da Cruz. Computação algébrica, matemática, da Wolfram Research, e Maple, da Waterloo Maple. Geometria dinâmica, Cabri Geometry, da Cabrilog. Plotador gráfico de funções matemáticas, de Plot, de Desoft Computing. Usar, redistribuir ou modificar um software comercial ou proprietário sem ter a devida licença é crime. Infelizmente, é comum o uso de programas piratas, como são conhecidos os programas instalados e não licenciados. Advares. Este formato de licenciamento, normalmente, permite a distribuição gratuita do software, porém nele aparecem publicidades do próprio 36, programa ou de outros produtos ou empresas. As pessoas que tiverem interesse podem comprá-lo e, assim, retirar os anúncios. Esse tipo de licença requer uma atenção especial dos usuários, pois alguns programas coletam informações, tanto para fornecer anúncios próprios mais direcionados, quanto para criar perfis de usuários para outras empresas. Além de designar um tipo de licença, o termo advare também é usado para designar um tipo de software malicioso que apresenta anúncios indesejados. Na forma mais comum de infecção por esse tipo de software malicioso, o usuário é importunado frequentemente por janelas do navegador que se abrem com sites da internet. Neste texto, não estamos nos referindo a este tipo de advare. Exemplos de softwares deste tipo de licença: streaming de músicas, as contas gratuitas da Spotify Abo, e da Deezer Limitada. Charevares. Algumas empresas que comercializam seus programas adotam uma política de permitir que os usuários testem gratuitamente antes de adquirirem a licença. No entanto, essas versões de teste possuem alguma limitação. Exemplos de softwares deste tipo de licença: gravadores de tela, produção de videoaulas e tutoriais. Flashback Pro, WebRI Software, com limite de uso de 30 dias, e o Flashback Express, da mesma empresa, que é gratuito, mas possui limitações de recursos. Suítes Microsoft 365, da Microsoft, que de acordo com o site da empresa possui acesso a aplicativos e ferramentas 37. De produtividade gratuitos do Microsoft 365 que podem ter recursos Premium desbloqueados com uma assinatura do Microsoft 365. Mapas mentais. Schmind Ltd. A versão gratuita tem limites de recursos. Compactadores/descompactadores de arquivos. WinZip, da Corel Corporation. Antivírus. AVG, da AVG Technologies, e Avira, da Avira Operations GmbH & Co. Quilogramas, nas versões gratuitas, ambas, possui diversas limitações. Leitor de PDF. Adobe Acrobat Reader, da Adobe Systems. Frevares. Normalmente, os programas desse tipo de licença são proprietários, ou seja, tem uma empresa ou responsável que mantém o direito de autor e que não permite o acesso ao código do programa. Apesar disso, esses responsáveis liberam gratuitamente o programa para um uso. Como podemos encontrar na Wikipédia, software gratuito ou freeware é qualquer programa de computador cuja utilização não implica o pagamento de licenças de uso ou royalties. É importante não confundir o free de freeware com o free de free software, pois no primeiro uso o significado é de gratuito, e no segundo de livre.
Um programa licenciado como Frevari não é necessariamente um software livre, pode não ter código aberto e pode acompanhar licenças restritivas, limitando o uso comercial. A redistribuição não autorizada, A3 disponível em https://microsoft.com/br/microsoft-365 Productivity Apps. Acesso em 12 mar. 2024, 38. Modificação não autorizada ou outros tipos de restrições. O Frevari diferencia-se do Charivari, no qual o usuário deve pagar para acessar a funcionalidade completa ou tem um tempo limitado de uso gratuito. Software gratuito, 2023. Exemplos de softwares deste tipo de licença: editor de imagem, Photofiltre 7, de Antônio da Cruz. Leitor de PDF, Foxit Reader, da Foxit Corporation. Suítes, WPS Office, da Kingsoft. Software livre ou código aberto, open source, assim como os softwares da licença Frevari, os programas desta categoria podem ser distribuídos livremente e usados em quaisquer condições. Além disso, eles dão acesso aos códigos do programa, o que permite que as pessoas os estudem e modifiquem. Na maioria das vezes, eles são mantidos por comunidades de programadores e colaboradores. Como é possível perceber, esta é a categoria que dá mais liberdade ao usuário. Usar software livre está mais ligado à concepção de liberdade do que de preço gratuito. Podemos encontrar softwares nessa licença em todas as categorias e para diversos sistemas operacionais. Na lista dos exemplos a seguir, com exceção do sistema operacional, selecionei programas que funcionam tanto no Windows quanto nas distribuições Linux. Sistema operacional: diversas distribuições de Linux, como Mint, Pop!OS, Elementary, Ubuntu, Debian e outros. Suítes: LibreOffice, da T-Document Foundation, e OnlyOffice, da Ascension System CIA. 39. Editor de imagem: GIMP, da T-GIMP Development Team. Pinta, da Pinta Project. Krita, da Krita Foundation. E MiPaint, desenvolvido inicialmente por Martin Renaud. Computação algébrica: Maxima, do Maxima Group, e o Octave, desenvolvido inicialmente por John W. Eaton e outros. Geometria dinâmica: GeoGebra, desenvolvido inicialmente por Marcus Oevarter, e CAR, desenvolvido inicialmente por Erika Kenhouse e René Grothman. Gravador de tela, produção de videoaulas e tutoriais: OBS Studio, da OBS Project. Editor de áudio: Audacity, da T-Audacity Theon. Leitor de PDF: Ocular, do T-Ocular Theon. Editor de vídeo: KDE, da KDE. 1. As relações acima apresentam poucos programas, em alguns casos, apenas um. Fizemos isto, pois nosso objetivo é dar apenas uma ideia. Uma pesquisa simples na internet vai elevar em muito esta listagem. 2. Usar um programa comercial ou gratuito, para o profissional da educação, e, antes de tudo, uma questão de concepção. Na próxima sessão vamos defender a nossa. 40. Licenças de usos e os softwares na educação. A professora Iná Souza Nascimento, 1999, T1, no seu texto Os computadores chegaram. E agora, professor? Afirma que já não se discute mais a importância de se introduzirem os computadores nas escolas. É um fato. Tanto que a existência dessas máquinas nos estabelecimentos de ensino passou a ser um dos critérios de escolha dos pais na hora de definir onde seus filhos irão estudar. Por isso, escolas, pequenas ou grandes, localizadas em bairros de classe média alta ou situadas na periferia das cidades, com diferentes propostas pedagógicas, não importa, todas sabem que precisam adquirir computadores como prova de modernização. É interessante observar que, apesar de ser um texto antigo, de 1999, ele ainda é pertinente, permitindo-nos algumas reflexões. Segundo Zulato, 2002, P9, para a inclusão da informática, hardware e software, na educação, é necessário que vários fatores estejam em sintonia.
As escolas terão que possuir os suprimentos necessários, máquinas, softwares. Os professores precisarão de formação adequada, para que não haja apenas trocar de mídia, transformando o computador num lápis e papel mais veloz. Há necessidade de cursos de formação continuada, para que os mesmos possam se atualizar sobre os novos recursos tecnológicos disponíveis, aprendendo a utilizá-los. E também haver suporte para o docente, tanto técnico, no sentido de possibilitar uma manutenção dos laboratórios de informática, como pedagógico, para que ele possa trocar experiências, discutir sobre suas dificuldades e sentir-se seguro na sala de aula, ao trabalhar com a informática. P9. 41. Como desdobramentos da reflexão sobre o assunto, podemos levantar as seguintes questões. 1. Uma vez disponibilizados os equipamentos, computadores, impressoras etc., como as escolas públicas poderão adquirir softwares específicos para o trabalho dos conteúdos, por exemplo, de matemática? 2. Entendendo que o professor precisa se convencer de que o computador pode ser um aliado para sua prática pedagógica e que, na maioria das vezes, os cursos de capacitação oferecidos pelas secretarias de educação são apenas momentos disparadores de um processo de aprendizagem, como esperar que este trabalho seja continuado sem disponibilizar aos professores cópias dos softwares usados nos cursos e que serão também usados na escola? Quem custeará esses softwares? 3. Uma vez superadas as dificuldades acima e adotada a informática como mais uma mídia educacional, como os PAs, estudantes poderão usar os programas que estão presentes nas suas aulas fora da escola. Essas questões levam-nos não somente a uma análise financeira e educacional, mas também ética. Uma das soluções poderia ser encontrada pela cópia ilegal destes softwares, e uma outra, a minha opção, seria trabalhar com softwares livres, sejam eles no sistema operacional Windows ou no Linux. Particularmente, venho defendendo o software gratuito na educação, pois acredito que só por ele poderemos ter uma inclusão digital na escola e nos diversos pontos de acesso da população à informática. 42. Referência bibliográfica. Nascimento, Iná de Souza. Os computadores chegaram. E agora, professor? Disponível em http://www.sapirel.dare.hpg.ig.com.br/educacal/texto 05 html. Acesso: 19 de janeiro 2011. Licença de software. IN. Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida, Wikimedia Foundation, 2022. Disponível em https://.wikipedia.org/wiki/li100% C3% A7 de software. Acesso em 12 mar 2024. Software gratuito. IN. Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida, Wikimedia Foundation, 2023. Disponível em https://.wikipedia.org/wiki/software gratuito. Acesso em 12 mar 2024. Software proprietário. IN. Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida, Wikimedia Foundation, 2022. Disponível em https://.wikipedia.org/wiki/software propriety C3% a Rio. Acesso em 12 mar 2024. Zulato, Rubia Barcelos Amaral. Professores de matemática que utilizam softwares de geometria dinâmica, suas características e perspectivas. Dissertação, mestrado em Educação Matemática, Universidade Estadual Paulista, Campus Rio Claro, São Paulo, 2002. 43. Sistema operacional e alguns de seus elementos. Como vimos anteriormente, o sistema operacional é o primeiro programa que o computador executa quando é ligado. Vimos também que ele é o gerente do hardware e dos softwares. Por isso, entender alguns elementos básicos de sua estrutura e de sua interface é importante para nos permitir usá-lo de forma mais segura e fácil. Objetivos. Ao final deste módulo, você deverá ser capaz de
Identificar alguns elementos do sistema operacional. Conhecer os elementos comuns do Windows e do Linux Mint. Identificar os elementos da janela de um aplicativo que está em execução e suas funções desses elementos. Caracterizar arquivo de trabalho e arquivo de distribuição e diferenciá-los. Executar ações básicas com arquivos. 44. Inicialização ou boot. Quando ligamos o computador, automaticamente, o sistema operacional, que está instalado no HD ou no SSD, é executado. Esse processo de inicialização é chamado de inicialização ou boot. Neste material didático tentarei trazer elementos comuns ao Windows e ao Linux Mint. Com certeza, muitos desses elementos são comuns a outras distribuições do Linux e até mesmo ao Android. Se você possuir alguns periféricos conectados ao computador, se estiverem ligados, eles darão sinais de que estão sendo também ativados. A impressora irá piscar suas luzes, a unidade de CD/DVD irá acender a luz, o teclado irá piscar as luzes de caps lock, maiúsculo/minúsculo, scroll lock, rolagem de tela, e a numlock, teclado numérico, etc. Na medida que o sistema operacional é carregado e executado, uma série de informações irá passar pela tela do monitor e a luz indicadora de leitura de seu HD ou equivalente irá ficar piscando. Após alguns segundos ou até minutos, a tela inicial do sistema operacional aparecerá em seu monitor. Não se preocupe com o tempo que isso levará. É normal uma certa demora, a depender da configuração do hardware do computador. Preste atenção se alguma mensagem de erro aparecer. Neste caso, anote-a, para depois poder informar ao técnico ou à pessoa que lhe ajudará. 45. Após o processo de boot será exibida a área de trabalho ou desktop. Sua aparência irá variar de versão e de sistema operacional, mas diversos elementos são comuns às várias versões e aos vários sistemas. Veja alguns exemplos nas figuras a seguir. Figura 1. Desktop de alguns sistemas operacionais. 1. Windows 7. 2. Linux Mint. 3. Ubuntu e 4. Windows 10. Apesar de as imagens não terem definição suficiente para que seja possível ver os detalhes de cada desktop, podemos afirmar que, além das diferenças visuais, há vários elementos comuns e serão eles que vão nos interessar. 46. Elementos do desktop. Para facilitar, vamos usar como referência o desktop do Windows 10. Posteriormente, vamos fazer um comparativo com o do Linux Mint. Basicamente, temos 4 elementos fundamentais no desktop: os ícones, o menu de aplicativos, janela do programa e a barra de tarefas. Observe atentamente a figura a seguir. Nelas estão indicados cada um desses elementos e em seguida detalhamos cada um deles. Figura 2. Exemplo desktop do Windows 10 com alguns elementos 47. Figura 3. Exemplo desktop do Linux Mint com alguns elementos icone. Ícone é uma representação gráfica, um desenho, associado a um programa. Assim, quando queremos executar um editor de texto, podemos clicar sobre seu ícone e o programa será executado. Os ícones podem estar em diversos lugares no sistema operacional, porém vamos focar em 2 lugares: no desktop e no menu de aplicativos. Para facilitar o dia a dia de quem trabalha com os computadores, os sistemas operacionais permitem que os ícones possam ser colocados no desktop, pois assim fica mais rápido para se acessar o programa. Este recurso, colocar ícone no desktop, só deve ser utilizado para os programas de mais uso, pois, do contrário, essa região ficará muito cheia, poluída. Os demais programas instalados no computador e que não têm seu ícone no desktop poderão ser acessados pelo menu de aplicativos. 48. Menu de aplicativos. No Windows, esse menu também é identificado como menu iniciar. Por meio dele é possível acessar todos os programas instalados no computador. Quando se clica com o mouse sobre o botão do menu de aplicativos, irão se abrir opções e submenus que darão acessos aos aplicativos instalados. Nas versões mais recentes do Windows, a partir da versão 8, o menu iniciar passou a ter um outro layout visual.
Essa mudança provocou a reclamação de diversos usuários mais tradicionais. Como existem diversas versões de Windows e mesmo nas mais novas há a possibilidade de se configurar de diversas formas, o importante é entender a ideia geral. Figura 4. Menu iniciar do Windows 10. Vale a pena destacar que em outros sistemas operacionais, como o Linux Mint, existe também o menu iniciar. Nele você ainda tem a possibilidade de instalar outros programas para fazer essa função, deixando o computador ainda mais personalizado de acordo com a sua preferência. 49. Figura 5. Menu de aplicativos do Linux Mint. Usando o programa Viscar janela do programa. Podemos dizer, genericamente, que cada programa é executado em uma janela. Essa forma de se trabalhar cria uma série de facilidades. Podemos, por exemplo, executar vários programas ao mesmo tempo e ver o que cada um está fazendo simplesmente alternando entre as janelas abertas. Uma janela pode estar em um dos seguintes estados: 1. Maximizada, quando ela ocupa todo o desktop. 2. Minimizada, quando ela não aparece no desktop e fica somente representada na barra de tarefas. Ou 3. Restaurada. Aparece no desktop, porém não ocupa toda a sua área, o que permite a visualização de mais de uma janela e também que seja redimensionada e fique lado a lado com outra janela. Na figura 2, do Windows, e na figura 3, do Linux Mint, há uma janela aberta, no estado restaurado, que está executando o programa grep, um plotador gráfico de funções matemáticas. 50. Barra de tarefas. Cada janela aberta, e que está associada a um programa em execução, é representada por um botão na barra de tarefas. Assim, se eu a verificar, poderei dizer quantos e quais programas estão sendo executados nesse momento, mesmo que a janela esteja minimizada, não visível no desktop. Figura 6. Barra de tarefas, do Windows 10, com 3 programas em execução. Figura 7. Barra de tarefas, painel, do Linux Mint, com 3 programas em execução. Para se ativar a janela de um programa que tem o seu botão na barra tarefas, é só clicar sobre seu botão. 51. Janela e alguns de seus elementos. Como vimos anteriormente, cada aplicativo é executado em uma janela. Cada janela possui vários elementos. Conhecer esses elementos é importante, pois, mesmo que não tenhamos familiaridade com o aplicativo, poderemos fazer algumas ações com eles ou neles. Para exemplificar, vamos usar a janela do aplicativo grep. Como comentamos, este programa é um plotador gráfico, ou seja, uma de suas funções é plotar, desenhar, o gráfico de uma função matemática. Figura 8. Janela do programa grep com destaque de alguns elementos. Observando a janela ilustrada na figura 8, vamos comentar alguns dos elementos destacados. 52. Barra de título. Essa barra é comum a quase todas as janelas do Windows e do Linux Mint. Nela podemos encontrar algumas informações, como o nome do programa que está sendo executado e, em alguns casos, o nome do arquivo salvo. Arquivo: todo ou qualquer dado e barra ou informação armazenado em uma unidade de armazenamento. Salvar: é a ação de armazenar, guardar um dado e barra ou informação em uma unidade de armazenamento. Para se salvar um arquivo, é necessário dar-lhe um nome. Botões de controle da janela. Esses botões nos permitem manipular o estado da janela. Os 2 primeiros estados de uma janela são aberta ou fechada. Se a janela de um aplicativo está fechada, eu posso abri-la ao clicar sobre seu ícone, no desktop ou no menu de aplicativos, por exemplo. Se a janela do aplicativo está aberta, eu consigo fechá-la ao clicar no botão fechar, aquele, normalmente, com um X. Quando um aplicativo está sendo executado, sua janela pode estar em um destes 3 estados: minimizado, maximizado ou restaurado. No estado minimizado, o aplicativo está sendo executado, mas sua janela não aparece no desktop. A janela é representada pelo botão na barra de tarefas. 53. Quando a janela está maximizada, ela ocupa toda a área de trabalho, desktop.
Quando a janela está no estado de restaurada, ela não ocupa toda a área de trabalho, desktop. É possível alterar o estado de maximizado ou restaurado, clicando-se nos respectivos botões, porém, o botão de maximizar só aparecerá quando a janela estiver no estado restaurado e o botão restaurar só aparecerá quando a janela estiver no estado maximizado. Na figura 9, foi feita uma síntese sobre os botões das janelas e suas ações. Figura 9. Mapa mental sobre os estados das janelas e seus botões de controle. 54. Barra de menu. É possível fazer uma relação da barra de menu de um aplicativo com o menu de aplicativos do sistema operacional. Na barra de menu, o usuário encontrará todas as ações, configurações e recursos que o aplicativo oferece. Ao se clicar sobre um dos menus, será aberta a relação de opções. Figura 10. Janela do GRAP com o menu função aberto. Na figura 10, representando a tela do programa GRAP, podemos ver os diversos menus que estão na barra de menu: arquivo, editar, função, zoom, calque e ajuda. Nela, o menu função está aberto, o que permite assim que sejam acessadas as suas opções. Observe que algumas delas estão muito claras, quase apagadas, como é o caso de inserir tangente barra normal. Isso é para indicar que essa opção não está disponível. Para ela ficar acessível, é necessária de alguma condição que, no momento, não está sendo atendida. Normalmente, quando formos indicar alguma ação que envolva uma sequência de comando na barra menu, usamos a seguinte estrutura: menu 55. Função, opção inserir função. Nesse caso, deve-se clicar no menu função e, em seguida, na opção inserir função. Barra de ferramentas. Assim como relacionamos a barra de menu com o menu de aplicativos, podemos relacionar a barra de ferramentas com os ícones da área de trabalho, desktop, do sistema operacional. Os comandos, opções e recursos que são usados com maior frequência possuem botões nessa barra para poder agilizar o uso. Cada programa possui a sua barra de ferramentas, apesar de alguns botões poderem até ser iguais. Na maioria dos programas, quando paramos o ponteiro do mouse sobre um botão dessa barra, aparece um rótulo com o seu nome ou que ele executa. Veja o exemplo na figura 11. Figura 11. Exemplo do rótulo de um botão da barra de ferramentas. 56. Encerrando a seção. Os elementos da janela que apresentamos nesta seção também estão presentes no Linux Mint. Para exemplificar, usamos o editor de texto LibreOffice Writer. Veja a figura 12. Figura 12. Janela do programa LibreOffice Writer, no Linux Mint, com destaque de alguns elementos. 57. Alguns elementos básicos da informática. Além dos elementos que vimos, desktop, ícones, menus, janelas, barras e botões, alguns outros elementos são comuns em vários ambientes informatizados. Vamos conhecê-los a seguir. Arquivo. Se procurarmos em um dicionário a definição ou sinônimo de arquivo, podemos encontrar seção de dados num computador, como lista de endereços, textos, contas de clientes, na forma de registros individuais que podem conter dados, caracteres, dígitos ou gráficos. Michaelis, 2011. Tudo o que temos armazenado, salvo, em uma unidade de armazenamento é um arquivo. Ele pode conter um texto, uma imagem, um filme, uma música, uma planilha, um programa. Qual seria a serventia de um computador que não permitisse salvar, abrir, enfim, trabalhar com arquivos? Vamos pensar em um texto, uma apostila de 200 páginas, por exemplo. Dificilmente, ela será escrita de uma vez. O seu autor digitará um pouco em 58. Um dia, salvará seu trabalho e continuará em outro. Repetirá esse ciclo até terminar seu trabalho. Depois de pronta, a apostila deverá ser impressa e passará por uma revisão. Os erros linguísticos e técnicos deverão ser corrigidos. Terminada essa etapa, o arquivo com todas as alterações poderá ser impresso e distribuído.
Caso alguém não queira uma cópia impressa, preservando as árvores, é possível entregar o arquivo num pendrive ou CD/DVD e a pessoa poderá lê-lo no computador ou em qualquer outro dispositivo, como os e-book readers ou os smartphones. Além dessas possibilidades de distribuição, podemos ainda enviar o arquivo, via internet, para qualquer parte do mundo. O exemplo que demos para a apostila pode também ser pensado para uma foto, um filme ou uma música. Até mesmo para os trabalhos que você terá que fazer em seu curso. Os sistemas operacionais possuem um tipo de programa, o gerenciador de arquivos, que facilita o trabalho com os arquivos. Unidade de medida da informática. Um computador digital, como estes que conhecemos, é preparado para trabalhar com informações binárias, 0 ou 1, chamadas bit, porém seria impossível trabalhar com uma unidade tão pequena. Então criou-se o byte, que é o conjunto formado por 8 bits. Ela é a unidade padrão de medida na informática. Por isso, toda medida em informática é dada em bytes. Quando você vai comprar um computador e for verificar a configuração, procurará saber qual a capacidade do HD, 500 MB, 1 TB etc., da memória RAM, 4 GB, 8 GB, 16 GB etc. Quando vai se comprar um pendrive, olha qual a sua capacidade, 8 GB, 16 GB, 32 GB etc., e assim por diante. 59. Como você deve ter observado, a unidade byte também não é usada sozinha. Ela vem sempre acompanhada de um múltiplo. Veja a figura 13, com a tabela de múltiplos. Figura 13. Tabela com alguns múltiplos mais usados para byte. Você deve estar pensando, é importante saber sobre esses múltiplos e o byte? Eu lhe respondo, sim, muito. Vamos a alguns exemplos. Você precisará copiar um filme que baixou da internet em um pendrive. Quando foi fazer isto, deu erro e recebeu a mensagem que não há mais espaço. Então, precisará verificar se o tamanho do arquivo e o espaço livre na unidade de armazenamento, mesmo que ela esteja vazia. Outra situação. Imagine que fez uma atividade do curso e que precisará enviá-la pela internet. A atividade é composta por 5 exercícios. Será que os 5 exercícios em um único arquivo ficarão muito grandes? Vale a pena distribuí-los em arquivos separados. Se você pensar um pouco, poderá encontrar várias outras situações em que essas informações lhe ajudarão muito. Identificação dos arquivos. Para podermos trabalhar com os arquivos, precisaremos identificá-los. Temos 2 informações muito importantes que farão isso: o nome e a extensão. 60. O nome permite que o usuário que criou o arquivo possa identificá-lo. Quando você estiver dando um nome, procure fazê-lo de tal forma que fique fácil encontrá-lo em outro momento. Procure dar um nome que se relacione com o conteúdo. A extensão, normalmente, é dada de forma automática pelo programa em que se está trabalhando. Ela indica o tipo do arquivo e o tipo de programa que deveremos usar para abri-lo. Vejamos alguns exemplos para tornar isso mais claro. Quando alguém tira uma foto com uma máquina digital, é gerado um arquivo que fica gravado no cartão de memória, uma unidade de armazenamento. O nome desse arquivo é gerado automaticamente e obedece a uma sequência, por exemplo, DSCN 4715, DSCN 4716 etc., e a extensão JPG ou JPEG indica que o arquivo é uma imagem. Se usarmos o smartphone para fazer uma filmagem, em sua memória será criado um arquivo, provavelmente, de extensão MP4. Assim como no exemplo anterior, o nome do arquivo será dado pelo programa do aparelho. Ao conectarmos o cartão de memória a um computador, o cartão de memória funciona de forma similar a um pendrive, poderemos encontrar as diversas fotos, todas em arquivo. Arquivo de trabalho e de distribuição. Podemos dividir os arquivos em 2 grandes grupos, segundo a forma como eles são usados. 1. Arquivo de trabalho. E 2. Arquivo de distribuição.
Os arquivos de trabalhos são aqueles gerados e trabalhados por um programa específico ou por um grupo pequeno de programas. Vamos aos exemplos. 61. Existe um programa chamado Xmind 4 que é usado para criar mapas mentais e estruturar ideias. O arquivo construído nele só é lido ou aberto nele. Nenhum outro programa consegue ler seu conteúdo de forma útil. Portanto, quando um usuário construir um mapa mental com esse programa, só quem tem o Xmind em seu computador poderá trabalhar com ele. A extensão do arquivo gerado, coincidentemente, é Xmind. Outro exemplo é o famoso CorelDRAW, da empresa canadense Corel 5. Ele é um dos programas mais respeitados na área de artes gráficas. O arquivo criado por ele tem a extensão CDR. Para se trabalhar com esse tipo de arquivo, é necessário ter o programa CorelDRAW instalado. Você deve estar pensando: qual a vantagem de ter um arquivo que só pode ser trabalhado por poucas pessoas? Essa é uma ótima pergunta e a resposta é razoavelmente simples. Esses programas têm muitos recursos que facilitam a vida de quem precisa fazer determinados serviços. Apesar disso, sua questão nos remete a um problema real e muito comum. Digamos que você necessite de um cartaz para uma festa. Então contrata um designer gráfico que, com o CorelDRAW, faz um belíssimo trabalho, porém antes de enviar para a gráfica, ele precisa da sua aprovação. Só que você não tem o CorelDRAW instalado em seu computador e não está na mesma cidade dele. Qual a opção? 4 http://www.xmind.net/ 5 http://www.corel.com.br 62. Nessa situação, podemos recorrer ao segundo tipo de arquivo que falamos anteriormente, o arquivo de distribuição. Diferente do arquivo de trabalho, o arquivo de distribuição pode ser aberto por vários programas. A solução para o exemplo acima é transformar o arquivo CDR do CorelDRAW em um arquivo de imagem, por exemplo, JPG. Dessa forma, é possível ver como ficou a cartaz. Porém, se houverem mudanças, o designer gráfico terá que fazê-las no arquivo CDR. Neste material, padronizamos as extensões com letras maiúsculas, mas nas unidades de armazenamento elas são grafadas com letras minúsculas. A seguir, temos uma relação de extensões de arquivos mais comuns e os programas que podem trabalhar com eles. Não vamos entrar em detalhes técnicos sobre as diferenças entre alguns deles. DocDocs, arquivo do tipo documento, normalmente, contendo textos formatados e que podem conter imagens, gráficos e ilustrações. Esse tipo de arquivo foi desenvolvido pela Microsoft para o seu editor de texto Word. Porém, nos dias atuais, vários outros programas conseguem trabalhar com esse arquivo, como o LibreOffice Writer. ODT, arquivo do tipo documento e que é um formato aberto e que pode ser trabalhado por diversos editores de texto. Esse tipo de arquivo, assim como o arquivo DocDocs, contém textos formatados e que podem conter imagens, gráficos e ilustrações. A título de exemplo, o arquivo de trabalho desta apostila é nesse padrão. 63. XLSX, arquivo do tipo planilha de cálculo. Esse tipo de arquivo foi desenvolvido pela Microsoft para o Excel. Porém, atualmente vários outros programas conseguem trabalhar com ele, como o LibreOffice Calc. GRF, arquivo de trabalho do programa matemático, plotador gráfico de funções, GRAP. GGB, arquivo de trabalho do programa matemático GeoGebra. Poderíamos fazer uma lista imensa das extensões de arquivos, mas não seria produtivo. O importante é que se entenda que todos esses tipos de arquivos só podem ser trabalhados por programas de uma categoria específica, editor de texto, planilha de cálculo, etc. Por sua vez, a relação de extensões a seguir são dos arquivos de distribuição, ou seja, que podem ser lidos e visualizados por vários programas dentro de uma mesma categoria. Outra característica importante
é que esses tipos de arquivos podem ser abertos em diversos sistemas operacionais, Windows, Linux, MacOS e Android, por exemplo. Vejamos a lista de algumas destas extensões. JPG e JPEG, arquivos de imagem, pode ter até 24 milhões de cores, o que o torna ideal para fotos. Pode ser aberto por vários programas da categoria de editores de imagem, Paint, do Windows, Photofiltre, Pinta, Krita, entre outros. Esse tipo de arquivo é reconhecido por vários outros programas que permitem sua inserção em textos, apresentações de slides, ilustrações, páginas de internet, etc. GIF possuem as mesmas propriedades de distribuição dos arquivos JPG, porém a quantidade de cores máxima aceita por esse tipo de arquivo é de 256. Sendo assim, ele se torna ideal para ilustrações, como desenhos e gráficos. 64. PNG. Os arquivos desse tipo são amplamente usados para imagens digitais de alta qualidade. Eles possuem uma boa compactação, são pequenos, em bytes, e com uma grande quantidade de cores. PDF. Os arquivos portable document file são muito comuns. Muitos artigos, apostilas e livros são convertidos e distribuídos nesse padrão. Eles podem conter textos formatados, imagens, gráficos, ilustrações, fórmulas matemáticas, entre outros elementos. A maioria dos leitores desse tipo de arquivo é gratuita. O seu conteúdo não pode ser facilmente alterado e possui diversos níveis de proteção definidos pelo criador do arquivo, como por exemplo, não permitir cópia de conteúdo e não permitir impressão. MP3. Os arquivos MP3 são arquivos de áudio. Na internet pode-se encontrar várias músicas, entrevistas e programas de notícias que usam esse formato. Eles podem ser copiados para computador, para MP3 players e para celulares, o que confere a eles bastante mobilidade, ou seja, podem ser levados e ouvidos em qualquer lugar e quantas vezes quiser. Muitos players, tocadores, para computadores são gratuitos. MP4. A diferença básica entre os arquivos MP3 e os MP4 é que, nesse último, também é possível ter imagens, vídeo. As demais características que falamos no MP3, de mesma forma, se aplicam nele. Existem vários outros tipos de arquivos de distribuição. À medida que você for dominando mais a informática, com certeza, irá descobri-los. 65. Uma dúvida muito comum entre os alunos: se eu mudar a extensão de um arquivo de doc para PDF, terei garantidas as qualidades deste último arquivo? A resposta é não. Este tipo de ação é similar à situação da historinha da figura 13. Figura 13. Ilustração criada pelo site http://www.bitstrips.com 66. Mudar a extensão é o mesmo que mudar o rótulo do suco. Ele continua sendo de limão. Para se fazer a mudança de um padrão de arquivo em outro é necessário fazer uma conversão ou exportação. O processo é: 1. Você faz seu trabalho, finaliza e o salva como arquivo de trabalho. E 2. Exporta para o formato de arquivo de distribuição desejado e que melhor se adapte ao tipo de conteúdo, imagem, texto, vídeo, etc. Por exemplo, quando estivermos fazendo um texto matemático, 1. Digitaremos o texto em um editor de texto. 2. Geraremos os gráficos de uma função em um plotador das funções matemáticas, por exemplo, graph ou GeoGebra, salvando o arquivo de trabalho no formato específico do programa usado e, depois, exportaremos o gráfico como uma imagem JPG ou PNG. 3. Para ilustrar o texto que construímos, usaremos o arquivo JPG ou PNG exportado do graph ou do GeoGebra. 4. Salvaremos o texto finalizado como arquivo de trabalho no padrão utilizado pelo editor de texto. 5. Para finalizar, exportaremos o trabalho no formato de arquivo de distribuição, no padrão PDF. Você deve estar pensando como trabalhar com os arquivos no computador. Para fazer isso, usamos um programa do tipo gerenciador de arquivos. No
Windows. O software nativo chama-se Windows Explorer e no Linux Mint Seltnar. Assim como os outros aplicativos, também podemos instalar outros aplicativos, porém, todos eles funcionam de maneiras semelhantes. 67. Gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos é uma categoria de programas que nos permite fazer uma série de ações relacionadas aos arquivos. Entre elas, as mais comuns são cópia de arquivo entre pastas e / ou entre unidades de armazenamento, apagar arquivos, renomear arquivo, listar os arquivos contidos em uma pasta ou em uma unidade de armazenamento e ver o tamanho do arquivo. Antes de mostrar o gerenciador de arquivo e sua operação básica, vamos precisar ver algumas informações importantes. A primeira delas é sobre as unidades de armazenamento. No Windows, cada uma é identificada por uma letra seguida de 2 pontos, A, B, C, e assim por diante. Normalmente as identificações A e B são usadas para as unidades de disco flexível ou disquete, que atualmente nem veem mais nos computadores. A letra C é usada para identificar o HD ou SSD que tem o sistema operacional instalado, ou seja, o primeiro HD ou SSD. A partir daí, o sistema operacional irá identificando as unidades segundo a configuração de cada computador. Outra informação importante para nós é sobre o uso das pastas ou diretórios. Uma unidade de armazenamento possui muito espaço, portanto, é necessário pensar em uma de forma a organizar os milhares de arquivos que, provavelmente, ficarão ou que estão nela para podermos localizá-los mais facilmente, depois de algum tempo. Uma forma de fazer isso é com a criação de uma estrutura de pastas. O princípio é muito simples. Locais identificados são criados e, dentro deles, são colocados os arquivos que possuem algo em comum. Nessa estrutura, podem ser criadas pastas dentro de pastas. 68. Se pensarmos um pouco, é o mesmo que fazemos com um armário de escritório e suas prateleiras, com as caixas colocadas nelas e com os fichários colocados dentro das caixas. Figura 14. Armário de escritório como metáfora para pasta e subpastas. Algumas pastas são pré-definidas pelo sistema operacional, por exemplo, no Windows existe um arquivo de programas que contém subpastas com os principais programas instalados no computador e a pasta Windows, que 69, possui as várias subpastas e arquivos que o sistema operacional necessita para funcionar. Normalmente, a pasta destinada aos arquivos do usuário é a pasta Meus Documentos, que pode possuir subpastas para melhor organizar os seus arquivos. No Windows, o gerenciador de arquivo é o Windows Explorer. Ele pode ser executado de diversas formas. 1. Clicando sobre o ícone Meu Computador que está no desktop. 2. Acessando o menu Iniciar, Programas, Acessórios, Windows Explorer. 3. Pressionando a tecla Windows mais E. Na figura 15, temos a janela do Windows Explorer que foi aberta por meio do ícone Meu Computador. Figura 15. Janela do Windows Explorer, Meu Computador 70. Nessa janela, assim como em várias outras do Windows, temos, de cima para baixo, a barra de título, a barra de menu e a barra de ferramentas. A área principal é dividida em 2 colunas. Na coluna mais à direita da parte central, é possível observar as unidades de armazenamento, que nesse exemplo, são 4. Disco local, C, PQI, G, unidade de DVD-RAM, D, e unidade de DVD, E. Ao dar um clique duplo com o mouse sobre uma delas, o gerenciador de arquivos irá abri-la e mostrar suas pastas e arquivos. É a forma como as informações, unidades de armazenamento, pastas e arquivos serão apresentadas vão variar a depender da configuração do computador, do sistema operacional, da sua versão e do programa do gerenciador de arquivo. Por isso, é fundamental entender os princípios que orientam seu uso. As ações mais comuns feitas no gerenciador de arquivos são: criar pasta, renomear pasta ou arquivo, copiar arquivos de uma unidade de armazenamento para outra ou de uma pasta para outra, apagar pasta ou arquivo. Essas ações podem ser feitas de várias maneiras.
com os comandos da barra de menu, com os comandos da barra de ferramentas, com o menu de contexto, aberto quando se clica com o botão direito do mouse, ou ainda com as teclas de atalho. 71. À medida que o usuário usa o seu sistema operacional acaba adaptando mais a uma ou outra forma de trabalhar. Para simplificar as explicações, adotarei sempre os comandos pela barra de menu. Essa não é a mais rápida, mas é a mais simples de explicar, é a que sofre menos influência de configurações e a que é comum ao Windows e ao Linux Mint. Criar uma pasta. Como dissemos anteriormente, as pastas ajudam a organizar os arquivos no espaço disponível na unidade de armazenamento. Observe a figura 16. Figura 16. Janela do Windows Explorer. Para o exemplo a ser estudado, a figura acima mostra os arquivos contidos em um pendrive. A partir dessa imagem podemos afirmar que o pendrive foi identificado pela letra J, e que 72. Os arquivos que estão aparecendo estão na pasta raiz, a primeira pasta de uma unidade de armazenamento. Nesta pasta existem arquivos de diferentes tipos: MP3, JPG, PDF doc. Para organizar esses arquivos, vamos criar 3 pastas: músicas, fotos e textos. Para criar pastas seguiremos o seguinte roteiro. 1. Selecione a unidade de armazenamento ou pasta onde será criada a pasta. 2. Clique em menu arquivo. Opção novo e, em seguida, clique em pasta. 3. Mude o nome da pasta criada para o nome desejado. Figura 17. Sequências de criação de pasta. A. Passo 2 e B. Passo 3. Para criar as outras pastas é só repetir o roteiro acima para cada uma delas. Renomear um arquivo ou pasta. No exemplo acima, aconteceu algo muito comum. Quando acabamos de criar a pasta, pressionamos a tecla Enter antes de mudar o nome dela, e, nesse caso, a pasta criada ficou nomeada como nova pasta. 73. Para mudar o nome, execute o roteiro a seguir. 1. Selecione a pasta a ser renomeada, clicando sobre ela uma vez. 2. Clique no menu Arquivo, opção Renomear. 3. Digite o novo nome para a pasta. Esse procedimento é o mesmo para arquivo. A depender da configuração do gerenciador de arquivos, a extensão do arquivo será mostrada junto ao nome, separada apenas por um ponto. Quando isso acontecer, não mude a extensão do arquivo, mude apenas o nome. Lembre-se da tirinha do suco, da figura 13. Na figura acima, o Windows Explorer está mostrando o nome e a extensão do arquivo, vistful.mp3. 74. Copiar arquivo. A outra ação muito comum é copiar arquivo para outra pasta ou outra unidade de armazenamento. No nosso caso, vamos copiar os arquivos MP3 para dentro da pasta música, os arquivos JPG para a pasta fotos e os arquivos PDF doc para a pasta textos. Para executar essa ação, siga o roteiro. 1. Selecione o arquivo ou arquivos a serem copiados. Para selecionar apenas um arquivo, basta clicar sobre ele uma vez e, para selecionar vários arquivos, deve-se segurar a tecla CTRL e clicar sobre os arquivos que se deseja selecionar, como ilustrado na figura 18. Figura 18. Arquivos selecionados. 2. Em seguida, clique no menu Editar, opção Copiar. 75. 3. Abra a pasta destino para onde você deseja copiar os arquivos selecionados. No nosso caso, a pasta música. Preste atenção no seguinte detalhe: a pasta deve aparecer selecionada no lado esquerdo da janela do gerenciador de arquivos. Para isso, temos duas opções. A. Damos um clique duplo sobre a pasta quando ela está no lado direito. Ou, B, clicamos uma vez, clique simples, sobre a pasta quando ela está no lado esquerdo. 4. Com a pasta aberta, clique no menu Editar, opção Colar. Figura 19. Janela do Windows Explorer. Após executar a ação de colar, observe que na caixa endereço da janela do Windows Explorer, destaque 1, na figura 19, aparece a identificação da unidade, J. E a pasta ativa. Esse detalhe é muito importante, pois, se prestamos atenção a ele, 76.
Evitamos fazer ações em locais, pastas ou unidades de armazenamento errados. Para retornar à pasta raiz da unidade, basta clicar sobre a identificação da unidade no lado esquerdo. Para copiar os outros arquivos para suas pastas, deve-se repetir o roteiro anterior para cada grupo de arquivos. Apagar arquivos. Como sabemos, os arquivos ocupam espaços nas unidades de armazenamento onde eles estão. Muitas vezes, é necessário apagá-los para liberar espaço. No nosso exemplo, vamos apagá-los pois eles foram copiados para outras pastas e não há necessidade de mantê-los em dois lugares. Para excluir os arquivos, siga o roteiro. 1. Selecione os arquivos que deverão ser apagados. 77. Figura 20. Janela do Windows Explorer com os arquivos selecionados. 2. Clique no menu Arquivo, opção Excluir. 3. Por motivo de segurança, o sistema operacional mostra uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão dos arquivos. Para confirmar, clique no botão Sim ou no botão similar. Antes de começar a executar a ação de apagar os arquivos, tenha certeza que quer fazer isso mesmo. No Linux Mint, existem diversos gerenciadores de arquivos. No Windows, isto também é possível, mas menos comum. 78. De maneira geral, existe uma diferença na forma de identificar as unidades de armazenamento. No Linux, elas não são identificadas por letras, como no Windows, porém as pastas e os arquivos continuam sendo muito semelhantes. Todas as ações que mostramos acima poderão ser executadas nele. Além disso, também é possível encontrar informações dos arquivos, como nome, extensão, tamanho, data e hora de criação. A figura 21 exemplifica a janela do TNAR, que é um dos gerenciadores de arquivo do Linux Mint. Figura 21. Exemplo da tela do TNAR. As ações relacionadas a arquivos e pastas são muito simples para aquelas pessoas que possuem um conhecimento básico do Windows ou do Linux. Uma boa opção de estudos é ler esse material com uma outra pessoa que possa lhe auxiliar no caso de dúvidas. Unindo as orientações básicas deste material com a experiência de uma outra pessoa, com certeza ficará bem fácil. 79. Página intencionalmente deixada em branco. 80. 81. 8. Se inscreve no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.